Há forças antigas que nunca deveriam ter existido, seres que não nasceram da criação divina, mas de algo muito mais sombrio, muito mais corrupto. Você ouviu falar de mitos, lendas e histórias esquecidas, mas e se essas histórias fossem mais reais do que você imagina? E se existissem criaturas tão perigosas que foram apagadas da memória coletiva? Essas forças caminharam pela Terra antes, e o que elas representavam ameaçou não apenas a humanidade, mas o plano maior que você pensa conhecer. O que foi mantido em segredo por gerações está prestes a ser exposto. Escondido nas páginas mais sombrias da história, o que você está prestes a ver nesse vídeo vai além do que você foi ensinado a acreditar. O que aconteceria se tudo o que você soubesse sobre o bem e o mal estivesse incompleto? Prepare-se para uma verdade que desafia a lógica, a fé e a própria essência do que significa ser humano. Essa verdade foi enterrada, mas agora ela está prestes a ser desenterrada. Há criaturas que Deus não criou, mas o pecado trouxe à vida. Seres nascidos da rebelião e da corrupção. Número 1. Nefilins. Antes do dilúvio, houve uma abominação que ocorreu. Uma criatura nasceu que encarnava todo o plano das forças do mal. Era uma mistura de dois seres que não deveriam se unir. Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 4, cativa muitos leitores da Bíblia por causa da identidade misteriosa, tanto dos filhos de Deus quanto dos Nefilins. Houve um problema com o casamento ímpio entre os filhos de Deus e as filhas dos homens durante esses dias de rápida expansão populacional, principalmente devido à longa expectativa de vida no mundo pré-diluviano. Podemos deduzir por que Satanás enviou seus anjos para se casar com mulheres humanas. Direta ou indiretamente, Satanás tentou poluir o pool genético da humanidade com a corrupção satânica, plantando algo que se assemelhava a um patógeno genético para tornar a raça humana inapta para gerar a semente da mulher, o Messias prometido em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. O Salvador não poderia nascer de uma mãe possuída por demônios. Então, se Satanás conseguisse infectar toda a raça, o libertador não poderia vir. Satanás quase conseguiu. O povo havia se tornado tão poluído que Deus decidiu recomeçar com Noé e seus filhos e aprisionar os demônios que haviam poluído tudo para que nunca mais pudessem fazer isso. Então aconteceu que, quando os homens começaram a se multiplicar na face da terra e nasceram filhas para eles, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e desejáveis. Eles tomaram para si esposas de quem quer que escolheram e desejaram. Então o Senhor disse: Meu espírito não contenderá e permanecerá com o homem para sempre, porque ele é de fato carne, pecaminoso, corrupto, entregue aos apetites sensuais. No entanto, seus dias serão 120 anos. Havia Nefilins, homens de estatura, homens notórios da terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus viveram com as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Estes foram os homens poderosos de outrora, homens de renome, grande reputação e fama. O Senhor viu que a maldade e a depravação do homem eram grandes na terra, e que toda a imaginação ou intenção dos pensamentos do coração dele era continuamente má. Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 7. Deus não pretendia que a raça humana permanecesse neste estado rebelde indefinidamente. Isso significa que nossa rejeição a Deus atingiu um ponto sem retorno. Deus não nos atrairá indefinidamente. Chegará um momento em que ele dirá, não mais. Ainda assim, seus dias serão 120 anos. Isso é interessante, pois o dilúvio também aconteceu 120 anos após este anúncio. Em seguida, lemos sobre gigantes na terra naqueles dias. Tanto o judaísmo pré-cristão quanto a igreja primitiva sustentavam que os filhos de Deus eram seres espirituais, ou anjos, que tomaram esposas humanas e deram à luz gigantes conhecidos como Nefilins. Essa visão tornou-se menos prevalente hoje devido à nossa aversão moderna ao sobrenatural.
Enquanto o cristão comum pode, relutantemente, aceitar o ensino da Bíblia sobre o nascimento virginal e a ressurreição de Cristo, a ideia de gigantes gerados por seres humanos e espirituais é simplesmente absurda demais. Mas por que os homens, de repente, se tornaram tão violentos? Foi porque a linha piedosa se misturou com a linha ímpia, ou foi, pelo menos em parte, porque a humanidade se misturou com seres espirituais? Eu gostaria de argumentar a favor da última. As três principais perspectivas sobre a identidade dos filhos de Deus são as seguintes. Primeiro, eles eram anjos caídos. Segundo, eles eram poderosos governantes humanos. Ou terceiro, eles eram descendentes piedosos de Sete, que se casaram com descendentes perversos de Caim. Os argumentos para a visão tradicional de que os filhos de Deus eram seres espirituais que se casaram com mulheres humanas e produziram os Néfilins são os seguintes. O fato de que a frase filhos de Deus sempre se refere a anjos no Antigo Testamento dá suporte a essa visão. Jó capítulo 1, versículo 6. Ora, certo dia, vieram os filhos de Deus, anjos, para se apresentar diante do Senhor, e Satanás, adversário acusador, também veio entre eles. Em todos os casos, os filhos de Deus são seres espirituais, angelicais, incluindo Satanás. O uso da frase em Jó sugere que Gênesis, capítulo 6, está se referindo a espíritos ou anjos. Gênesis, capítulo 6, versículos 1 e 2, contrasta os filhos de Deus com o homem, o que implica que estes são seres não humanos. Gênesis, capítulo 6, versículo 1, diz que o homem começou a se multiplicar e nasceram filhas para eles. A palavra hebraica para homem é o termo genérico para a humanidade, conforme usado em Gênesis, capítulo 5, versículos 1 e 2. Os filhos de Deus são contrastados com o homem. Assim, os filhos de Deus eram distintos do homem e se casaram com todas as filhas da humanidade. Como resultado, os filhos de Deus devem ser seres não humanos de algum tipo. Outra teoria diz respeito aos pais dos Néfilins. O contexto implica que os Néfilins eram a descendência resultante de seres espirituais e humanos. Os Néfilins, ou caídos, em Gênesis, capítulo 6, versículo 4, são personalidades misteriosas, os homens poderosos de outrora, os homens de renome. O texto não explica como os Néfilins chegaram. Os Néfilins estavam na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus vieram às filhas dos homens e lhes geraram filhos. Ele simplesmente afirma. Mas por que os Néfilins são mencionados em Gênesis, capítulo 6, junto com o casamento dos filhos de Deus e as filhas dos homens? Não está claro como esses homens poderosos e de renome surgiram, se não fossem o resultado de casamentos entre seres espirituais e humanos. Há uma teoria sobre o pai dos Néfilins. Judas provavelmente entende Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 4, como se referindo ao casamento entre seres espirituais e humanos. Judas, versículo 6, fala de anjos que não guardaram seu estado original de autoridade, mas abandonaram sua morada própria. A menos que Judas esteja se referindo a um evento desconhecido, ele parece estar se referindo aos anjos que deixaram o céu para viver na terra, conforme Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 4. Esses argumentos apoiam a visão tradicional de que os filhos de Deus se casaram com mulheres humanas e geraram os Néfilins. Embora isso possa parecer estranho aos ouvidos modernos, o mesmo pode ser dito para toda a Bíblia. A verdade é mais estranha que a ficção, e o mundo que Deus criou está longe do que comumente acreditamos. Os filhos de Deus viram as filhas dos homens. É mais preciso ver os filhos de Deus como demônios, anjos em rebelião contra Deus, ou homens possuídos por demônios de forma única, e as filhas dos homens como mulheres humanas. Judas, versículo 6. E anjos que não guardaram seu próprio lugar designado de poder, mas abandonaram sua morada própria. Estes ele tem mantido em correntes eternas sob a densa escuridão para o julgamento do grande dia.
Judas, versículo 6, também explica o que Deus fez com esses anjos malignos. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 19 e 20, nos informa que Jesus proclamou sua vitória na cruz sobre eles. Enquanto Deus ordenava que toda a terra fosse purificada dessa poluição, ele encontrou um homem com quem começar novamente, Noé. Noé era um homem justo, perfeito em suas gerações. No entanto, o próximo ser foi ainda pior. Número 2. Lúcifer se torna Satanás, de glória à maldição, uma personalidade referida como Lúcifer em Isaías capítulo 14. A raiz latina de Lúcifer significa aquele que traz luz, enquanto a tradução hebraica é estrela da manhã. Lúcifer foi descrito como um ser radiante, brilhante e majestoso. Em qualquer língua, ele era um anjo de alta patente. Lúcifer era um dos principais anjos de Deus, junto com Miguel e Gabriel, e os exércitos celestiais de Deus. No entanto, em algum momento, Lúcifer cometeu um erro grave. Ele desafiou Deus, Lucas capítulo 10, versículo 18. Ele disse-lhes: "Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago." Durante um de seus ensinamentos aos discípulos, Jesus compartilhou uma descrição vívida de uma cena que ele experimentou pessoalmente no céu. Este evento aconteceu antes de ele nascer como filho de Maria. Ele usou esse encontro para alertar seus seguidores sobre os perigos de permitir que o orgulho controle suas ações e decisões. A cena que ele descreveu foi o julgamento de Deus sobre um anjo criado chamado Lúcifer. Lúcifer havia ocupado uma posição de honra única no céu. Filho do homem, levanta uma lamentação, poema fúnebre, a ser cantada para o rei de Tiro e diga-lhe: "Assim diz o Senhor Deus. Você tinha a medida completa da perfeição e o toque final de completude, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Você estava no Éden, o jardim de Deus. Toda pedra preciosa era sua vestimenta. O rubi, o topázio e o diamante, o berilo, o ônix e o jaspe, o lápis lazuli, a turquesa e a esmeralda. E o ouro, o trabalho das suas configurações e dos seus engastes, estava em você. Eles foram preparados no dia em que você foi criado. Você era o querubim ungido que cobre e protege, e eu o coloquei ali. Você estava no Monte Santo de Deus. Você andou no meio das pedras de fogo, joias brilhantes. Você era perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que a injustiça e o mal foram encontrados em você." Ezequiel capítulo 28, versículos 12 a 15. Lúcifer é descrito como o querubim ungido que cobre. Os querubins estendiam suas asas no alto, envolvendo o propiciatório com suas asas. Eles estavam voltados um para o outro. Os rostos dos querubins estavam voltados para o propiciatório. Lúcifer era exemplar em beleza. O orgulho o levou a desafiar Deus e buscar uma posição de igualdade com ele. Aparentemente, Lúcifer tinha autoridade sobre uma companhia de anjos, e ele conseguiu alienar alguns daqueles que estavam sob sua liderança da lealdade a Deus. Ele os levou a se juntar a ele em sua rebelião contra Deus. Em resposta, Deus expulsou Lúcifer e seus parceiros na rebelião de sua presença. Para descrever a atividade de Lúcifer ao virar alguns anjos contra Deus por meio de seu plano persistente, Ezequiel capítulo 28, versículos 16 a 19 diz: "Pela abundância do seu comércio, você foi internamente preenchido com iniquidade e violência, e pecou. Portanto, eu o expulsei como uma coisa profana e impura do monte de Deus, e o destruí, ó querubim que cobre, do meio das pedras de fogo. Seu coração se exaltou e se tornou orgulhoso por causa de sua beleza. Você corrompeu sua sabedoria por causa do seu esplendor. Eu o lancei por terra, coloquei você diante de reis para que o contemplassem. Você profanou seus santuários pela quantidade de seus pecados e pela enormidade de sua culpa, pela injustiça de seu comércio. Portanto, eu fiz sair fogo do seu interior. Ele o consumiu e o reduzi a cinzas sobre a terra, à vista de todos os que olham para você. Todos os povos, nações que o conheceram, estão atônitos com você.
Você chegou a um fim horrível e aterrorizante e cessará para sempre. Em algumas versões da Bíblia, vemos a palavra comércio, que é aplicada a alguém que se comporta como um mexeriqueiro ou caluniador. Em outras palavras, poderia ser descrito como alguém que negocia tanto bens quanto fofocas. Em várias outras Bíblias, por exemplo, em Levítico, Provérbios e Jeremias, esta palavra é traduzida como mexeriqueiro ou caluniador. Por exemplo, em Provérbios capítulo 20, versículo 19, aquele que anda como mexeriqueiro revela segredos, portanto, não se associe com quem lisonjeia com seus lábios. Aparentemente, isso ilustra exatamente o que Lúcifer fez. Ele foi entre os seres angelicais criados e promoveu uma rebelião organizada contra Deus. Eu lhe daria uma posição muito mais responsável na administração do universo. O diabo nunca teve que mudar suas táticas, nem no céu nem na terra, por uma razão simples: elas ainda funcionam. Tudo isso não aconteceu de repente, nem em alguns dias. Não temos como medir o tempo que levou Lúcifer para promover sua rebelião, mas foi tempo suficiente para ele organizar uma revolta cuidadosamente planejada contra Deus e convencer cerca de 1/3 dos anjos a se juntar a ele. Esta estimativa baseia-se em uma declaração sobre Satanás na Bíblia, Apocalipse, capítulo 12, versículo 4. E sua cauda arrastou a 1/3 das estrelas do céu e as lançou sobre a terra. E o dragão ficou diante da mulher que estava prestes a dar à luz, para devorar seu filho assim que nascesse. Ele interpreta a frase estrelas do céu como referindo-se à totalidade dos anjos. Os atos revolucionários que foram produzidos se originaram no céu e não na terra. Como mestre da calúnia ou fofoca, ele continua buscando minar várias formas de autoridade que Deus estabeleceu tanto na igreja quanto no mundo. Quando Lúcifer foi expulso do céu, ele não parou sua rebelião, mas a continuou, estabelecendo um reino próprio em oposição ao reino de Deus. Orgulho, o pecado original. Seu coração se exaltou por causa de sua beleza. Você corrompeu sua sabedoria por causa de seu esplendor. Eu o lançarei por terra, eu o colocarei diante dos reis, para que o contemplem. O coração de Lúcifer se exaltou em orgulho por causa de sua beleza, e esta foi a razão pela qual ele foi expulso do monte de Deus. Qual foi a motivação inicial de Lúcifer? Qual foi o pecado original? Orgulho. O pecado original foi cometido no céu, não na terra. Não foi intoxicação alcoólica, não foi adultério e nem mesmo foi mentira. Foi uma questão de orgulho. Ainda é o mais letal de todos os pecados. Muitos frequentadores da igreja nunca sonhariam em cometer adultério ou se embriagar, mas são facilmente seduzidos pelo orgulho sem reconhecer o quão prejudicial ele é. Lúcifer era tão belo que se orgulhou de si mesmo. Seu orgulho finalizou a transformação de Lúcifer em Satanás. Eu acredito que é vital para todos nós percebermos que o primeiro pecado no universo não foi assassinato nem adultério, mas sim orgulho. Foi o orgulho que produziu a rebelião. Além disso, foi o orgulho surgido das bênçãos das quais o próprio Deus foi o autor. Deus deu a Lúcifer seu poder, autoridade, beleza e sabedoria. Todos esses eram dons de Deus, mas a atitude errada de Lúcifer os transformou em instrumentos de sua própria destruição. Fico chocado ao perceber que homens e mulheres, chamados e equipados por Deus, ainda hoje cometem o mesmo erro trágico que Lúcifer cometeu. Em Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 15, o profeta analisa o motivo por trás da rebelião de Lúcifer. Foi uma ambição de ser igual a Deus. Lúcifer fez 5 afirmações sucessivas, precedidas pela frase "Eu subirei". Ele disse: "Subirei ao céu, exaltarei meu trono, me assentarei no monte da congregação, subirei acima das alturas das nuvens". Por fim vem o clímax: "Serei como ou igual ao Altíssimo, como o próprio Deus". A ambição autopromotora de Lúcifer foi a causa de seu fracasso.
As Escrituras nos confrontam com um contraste deliberado entre Lúcifer e Jesus. Lúcifer não estava na forma de Deus. Ele era um ser criado. Ele não tinha direito de ser igual a Deus, mas agarrou essa igualdade com Deus. E quando ele tentou alcançar essa posição, ele escorregou e caiu. Por outro lado, Jesus era divino por natureza eterna e desfrutava da igualdade com Deus. Portanto, Deus o exaltou ao mais alto lugar e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus o exaltou grandemente. Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, dos que estão no céu, ou seja, todos os exércitos criados que servem a Deus em seu céu, dos que estão na terra, significando que no final, toda criatura na terra se submeterá à autoridade de Cristo. Dos que estão debaixo da terra, isso se refere ao reino de Satanás no Hades. Inclui a morte, o inferno, a sepultura e também os mortos injustos que anteriormente rejeitaram a misericórdia de Deus. Toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Há apenas um caminho para a promoção: humilhar-se. Este é um princípio absolutamente invariável. Não há exceções. O caminho para cima é para baixo. Esse é o grande segredo. Como Provérbios, capítulo 18, versículo 12, declara: antes da destruição, o coração do homem é arrogante, e antes da honra está a humildade. Referindo-se novamente a Filipenses, vemos uma maravilhosa verdade trazida à luz. Por esta razão também, Deus o exaltou muito acima e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Humilhar-se é uma questão de vontade, não de emoções. É uma decisão que cada um de nós precisa tomar por si mesmo. Senhor, eu escolho me humilhar diante de Ti. Renuncio ao orgulho, à arrogância e à ambição pessoal diante de Ti e diante dos meus irmãos e irmãs em Cristo. Sua pompa e magnificência foram trazidas para o Sheol junto com a música de suas harpas. As larvas que se alimentam dos mortos estão espalhadas debaixo de você como uma cama, e os vermes são sua cobertura. Governantes babilônicos, como você caiu do céu, ó estrela da manhã, portador da luz, filho da alva. Você foi cortado ao chão, você que enfraqueceu as nações, rei da Babilônia. Mas você disse em seu coração: subirei ao céu, elevarei meu trono acima das estrelas de Deus. Me assentarei no monte da congregação nos confins do norte. Subirei acima das alturas das nuvens, serei como o Altíssimo. Mas, na verdade, você será levado para o Sheol, para os recessos remotos do poço, a região dos mortos. Isaías, capítulo 14, versículos 11 a 15. O desejo de Lúcifer era estar no mesmo nível que Deus. Ele se imaginava tão inteligente, bonito e majestoso que supostamente pensou consigo mesmo: eu poderia ser Deus. De acordo com as Escrituras, Lúcifer minou a lealdade de um terço dos anjos de Deus e os atraiu para sua rebelião e queda. Os estudiosos bíblicos geralmente concordam que Lúcifer estava encarregado de orquestrar a adoração no céu. Ele era um mestre musical que continua a utilizar a música para encantar as pessoas até hoje. Lúcifer estava encarregado do santuário de Deus no céu. Ele era responsável pelos serviços religiosos. Ele era o querubim que guardava o local onde a presença de Deus se manifestava. Ele estava encarregado da música. Ele era um artista. Ele teve muito sucesso. Ele então se rebelou e caiu. Orgulho, as linhas de batalha estão traçadas. Ele foi expulso da presença de Deus, após se tornar orgulhoso de sua sabedoria e beleza, e após tramar sua rebelião contra Deus. Seus anjos traidores também foram lançados para baixo com ele. Lúcifer era talvez o mais sábio e belo de todas as criaturas de Deus, mas as Escrituras dizem que seu coração se exaltou. A queda de Lúcifer, Satanás, começou de dentro antes de levá-lo à queda.
Depois de se encher de orgulho por causa de sua sabedoria e beleza, e após planejar sua rebelião contra Deus, ele foi expulso da presença de Deus, e seus anjos traidores foram expulsos com ele. Devemos levar isso em consideração em nossas próprias vidas. Deus criou Adão como único em relação a qualquer outra criatura. Havia algo especial no modo de criação de Adão que foi projetado na mente do Criador para combater o orgulho. Adão veio de uma fonte diferente de qualquer outro ser criado que conhecemos, o mais baixo, o mais humilde. No entanto, Deus o fez capaz de se tornar o mais elevado. Deus combinou em Adão tanto o mais baixo quanto o mais alto. Aqui está a descrição da criação de Adão em Gênesis. E o Senhor Deus formou o homem, ou Adão, do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou um ser vivente, ou alma. Ao contrário de Lúcifer, podemos lembrar disso e permanecer com os pés no chão e humildes. Contra-ataque de Satanás. Satanás, o anjo já caído, o inimigo de Deus e do homem, retaliou. Ele tinha uma inimizade particular contra o homem por duas razões. Primeiro, ele poderia atacar a imagem de Deus no homem. Veja, o homem representava visivelmente Deus para o resto da criação. Satanás não podia tocar o próprio Deus, mas ele podia fazer guerra contra a própria imagem de Deus dentro do homem. Sua satisfação era profanar essa imagem, destruí-la, humilhá-la, e para isso ele trabalhou incansavelmente. Quando alguém para de adorar, começa a buscar adoração. O céu é pequeno demais para dois objetos de adoração. E está escrito em Judas, versículo 1, que os anjos que não guardaram seu estado original, número 1, foram lançados para baixo. A lição da queda de Lúcifer. Primeiro, quando você se recusa a adorar, você desce. Se você quer ser um cristão em declínio, seja orgulhoso demais para adorar. Segundo, o orgulho é um caminho rápido para baixo. O diabo foi uma vez a estrela brilhante da manhã. Um ser angelical adorável, que caiu dos céus. Ele se rebelou contra Deus, tornando-se Satanás, o maior inimigo de Deus. O que você não transforma em louvor se torna orgulho, e nunca fomos criados para o orgulho. Quanto mais subimos, mais devemos dar glória a Deus. A glória vai para Deus, a honra para Deus. E quanto mais Deus o abençoa, você não deve se tornar mais arrogante. Olhe para mim. Não preciso adorar como essas pessoas humildes. Você não era nada naquele momento, mas Deus o levantou e o abençoou. De acordo com a Bíblia, tudo o que tem fôlego, louve ao Senhor. No livro de Gênesis, Deus soprou sobre a humanidade. Seja um adorador se você tem a vida de Deus em você. Então louve ao Senhor. Esse é o mandamento das Escrituras. Fomos justificados para glorificar. Fomos libertados para amá-lo. Você foi redimido para se alegrar. Foi liberto para dançar. Foi libertado para cantar. Seja humilde e louve a Deus. O louvor é um tema sério na Bíblia. No entanto, há aqueles que fazem pouco caso dele e zombam, até mesmo na igreja. A única coisa que pode mantê-lo em um ambiente espiritual, e eu enfatizo isso, é louvar e adorar a Deus. No dia em que você decidir não adorar a Deus, você deixará a sua presença. Um peixe não pode sobreviver sem água, o corpo humano não pode sobreviver sem oxigênio, e um cristão não pode sobreviver sem louvar e adorar a Deus. Você terá que agradecer a Deus mais cedo ou mais tarde. Você terá que aprender a bater palmas e dizer aleluia, mais cedo ou mais tarde, louvado seja Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Eu te adoro, Senhor. Louvado seja Deus. De qualquer maneira, mais cedo ou mais tarde, se você não fizer isso, você não estará na presença de Deus e perecerá se não passar tempo na presença de Deus. Número 3. A forma final da serpente. Imagine um lugar mais bonito do que qualquer parque ou jardim que você já viu. Tenha em mente que o Jardim do Éden era mais do que apenas um parque ou jardim comum que você possa imaginar. O Jardim do Éden era um paraíso perfeito criado por Deus. Tinha todo tipo de árvore que era boa para alimento e agradável aos olhos. Deus colocou Adão e Eva nesse jardim.
proporcionando-lhes tudo o que precisavam para serem felizes e saudáveis. Adão tinha um trabalho importante no Jardim do Éden. Deus viu que não era bom para Adão estar sozinho. Ele decidiu criar uma companheira para ele. Adão e Eva viviam em perfeita harmonia com Deus e com a natureza. Deus deu a Adão e Eva uma regra para seguir. Eles não deviam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta era uma árvore especial colocada no meio do jardim, e comer dela traria consequências terríveis. Deus queria protegê-los dessas consequências, então ele lhes deu instruções claras para não comerem de seu fruto. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, incondicionalmente, mas da árvore do conhecimento, reconhecimento do bem e do mal, não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás por causa da tua desobediência. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. No Jardim do Éden havia uma serpente muito esperta. Essa serpente era diferente das outras. Ela podia falar e tinha uma ideia ardilosa para enganar Adão e Eva. Ora, a serpente era mais astuta, sutil, habilidosa no engano do que qualquer outro animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E a serpente, Satanás, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? Gênesis capítulo 3, versículo 1. A Bíblia nos diz que a serpente era mais astuta do que qualquer outro animal do campo que o Senhor Deus havia feito. A serpente começou a falar com Eva, fazendo-lhe uma pergunta ardilosa para fazê-la duvidar da ordem de Deus. Ela perguntou se Deus realmente disse que eles não podiam comer de nenhuma árvore do jardim. A serpente estava tentando confundir Eva e fazê-la pensar que as regras de Deus eram irracionais. Eva respondeu à serpente, explicando que eles podiam comer das árvores do jardim, exceto a do meio. Ela também acrescentou que eles não deviam nem tocar nela, ou morreriam. A serpente então contou uma mentira ousada a Eva, contradizendo diretamente o que Deus havia dito. A serpente afirmou que eles não morreriam se comessem o fruto. Ao invés disso, disse que seus olhos seriam abertos e eles seriam como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 5. Essa mentira fez Eva duvidar da bondade de Deus e de seu aviso. Eva começou a olhar para o fruto da árvore proibida de forma diferente. Ela viu que ele era bom para comer, agradável aos olhos e desejável para obter sabedoria. As palavras da serpente a fizeram pensar que comer o fruto poderia ser uma boa ideia, afinal. Isso mostra como Eva foi tentada de 3 maneiras: através de seu apetite físico, de sua atração visual e de seu desejo por sabedoria. Essas são maneiras comuns pelas quais as pessoas são tentadas ainda hoje. Você já foi tentado a fazer algo porque parecia bom ou parecia uma ideia inteligente, mesmo sabendo que era errado? Eva tomou a decisão fatídica de comer o fruto. Ela pegou um pouco e comeu. E então deu um pouco a Adão, que estava com ela, e ele também comeu. Esse ato de desobediência foi o primeiro pecado, e ele mudou tudo para Adão, Eva e para toda a humanidade. E quando a mulher viu que a árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento e sabedoria, ela tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Depois de comerem o fruto, seus olhos se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Eles sentiram vergonha e culpa pela primeira vez, e tentaram se cobrir com folhas de figueira. Essa foi uma grande mudança em relação à sua inocência antes da queda. Esta história mostra como a serpente, que era Satanás disfarçado, usa engano e mentiras para afastar as pessoas de Deus. Ela nos lembra de ser cuidadosos sobre em quem confiamos e de confiar na palavra de Deus. Você já se sentiu enganado por algo que parecia bom a princípio, mas acabou sendo ruim?
A desobediência de Adão e Eva não trouxe apenas consequências físicas, ela também trouxe consequências espirituais. Eles foram separados de Deus de uma maneira que nunca haviam experimentado antes. Essa separação é chamada de morte espiritual. Eles não tinham mais o relacionamento próximo e perfeito com Deus que desfrutavam anteriormente, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, isto é, seu dom extraordinário e avassalador de graça para os crentes, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23. A punição da serpente. Depois que Adão e Eva admitiram que não haviam seguido as ordens de Deus, ele começou a anunciar as consequências, começando pela serpente. A serpente, usada por Satanás para enganar Eva, foi amaldiçoada mais do que todos os outros animais. Ela rastejaria sobre seu ventre e comeria pó durante toda a sua vida. Essa maldição marcou a serpente como uma representação de engano e maldade. O Senhor Deus disse à serpente: "Porque fizeste isso, maldita serás mais que todos os animais domésticos e mais que qualquer animal selvagem. Sobre o teu ventre rastejarás, e pó comerás todos os dias da tua vida." Gênesis capítulo 3, versículo 14. Essa maldição mostrou que sempre haverá uma luta entre o bem e o mal. Deus disse que haveria uma grande inimizade entre a serpente e a mulher, e também entre seus descendentes. Essa previsão significava que um dia o bem venceria o mal. "E porei inimizade, hostilidade aberta, entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela. Ele lhe esmagará a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar." Gênesis capítulo 3, versículo 15. Os julgamentos sobre Adão, Eva e a serpente revelam várias verdades importantes sobre o pecado e suas consequências. Primeiro, o pecado perturba nosso relacionamento com Deus e com os outros. As ações de Adão e Eva trouxeram a separação de Deus e introduziram o conflito em seu relacionamento. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um homem e a morte pelo pecado, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Em segundo lugar, esses julgamentos destacam a justiça e a misericórdia de Deus. Embora ele tenha punido Adão e Eva, ele também providenciou uma maneira para sua redenção. A mensagem sobre a descendência da mulher esmagar a cabeça da serpente aponta para Jesus Cristo, que derrotaria o pecado e a morte. Assim como por uma ofensa, o pecado de Adão, veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Assim também por um ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Romanos capítulo 5, versículo 18. As ações de Deus mostram que Ele é justo e deve punir o pecado, mas Ele também é amoroso e misericordioso, proporcionando uma maneira para que a humanidade seja restaurada a Ele. Tudo o que foi revelado até agora nos leva a uma verdade inescapável. Há forças além do que nossos olhos podem ver, realidades que foram ocultas pela escuridão do tempo. Seres nascidos do erro e da corrupção, moldados pelo orgulho e pela desobediência, nos lembram que o mal não se limita ao que podemos entender. É uma sombra que se move silenciosamente, muitas vezes camuflada nas escolhas e nas ações daqueles que esqueceram sua verdadeira origem. Mas ao conhecer essa verdade, resta-nos refletir. Até que ponto somos influenciados por forças invisíveis? E quanto de nosso destino está em nossas próprias mãos? O que fazemos com o conhecimento do mal, uma vez que ele é exposto diante de nós? Talvez a resposta esteja no equilíbrio entre saber o que existe nas sombras e escolher, todos os dias, caminhar em direção à luz. Porque no final, a maior batalha não é apenas contra esses seres ocultos, mas contra aquilo que permitimos que cresça dentro de nós. E hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo, por ter se afastado dos caminhos,
ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo. Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.